Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 11, versos 17 a 19, que dizem: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Bom, queridos, hoje eu queria enfatizar esse último verso, né? Que muitas pessoas haviam ido confortar, consolar Marta e Maria pela perda de Lázaro, o irmão delas, né? É claro que no falecimento de uma pessoa, né, há um sofrimento, há um baque, né, queridos, que a pessoa sofre. Porque ela sabe que a partir de então não terá mais o convívio daquela pessoa tão querida, tão amada. E por mais que nós entendamos que aquela pessoa vai para a eternidade, para junto de Deus, que ela está absolutamente bem, inclusive melhor do que antes, né? Porque antes ela estava adoentada, estava sofrendo, mas nós vamos sentir falta. Isso é absolutamente natural. É natural sentir uma saudade muito grande. Então as pessoas foram consolar Marta e Maria. E isso é algo muito importante de ser feito. Então, quando você souber de uma pessoa que está enlutada ou passando por algum tipo de sofrimento, de tragédia, de dor, vá sim, faça esse carinho à pessoa, vá consolá-la, vá se fazer presente, vá se mostrar disponível para ela, vá dizer, olha, o que você precisar, eu estou aqui à disposição, né? Conte comigo, fale palavras que console a pessoa, que mostre que ela é querida, que ela é amada, abrace a pessoa, tanto fisicamente como com palavras. Isso é muito importante. Lamentações capítulo 1, né, um livro das Escrituras, onde o profeta Jeremias descreve o seu sofrimento, uma das coisas que ele lamenta, ele diz, me falta um consolador que possa renovar o meu ânimo. Então muitas pessoas às vezes sofrem e o sofrimento já é difícil, mas se pelo menos ela tiver uma pessoa, um consolador, para animá-la um pouco, para dar ela uma força para caminhar um dia a mais, para segurar as pontas, estar ali junto, ao lado, isso já é algo maravilhoso que você pode fazer para ela. Claro que não vai tirar a dor, mas é um ânimo. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, chorai com os que choram. Então, se há uma pessoa chorando, você não pode falar, olha, vou deixar ela lá, né, ela precisa de um tempo. E realmente, às vezes precisa, mas vá lá, um pouquinho que seja. Você não precisa passar o dia com a pessoa, mas vai lá, converse um pouquinho, né, passe um tempo ali juntos. E agora, é importante saber que não há necessidade de falar muito. Porque às vezes a pessoa vai, encontra uma pessoa enlutada e pensa que precisa falar muitas coisas, que precisa discursar. Não, ela não está precisando de um discurso, não está precisando de argumentações, ela só precisa da presença amiga de consoladores. É só uma presença amiga que ela precisa. Então, é como as Escrituras nos dizem, suportai-vos uns aos outros. Dê um suporte, dê uma força a essa pessoa que nesse momento está fraca. A gente conhece, isso não precisa ser somente no momento de luto, momento de qualquer tipo de sofrimento. A gente conhece a história de Jó, né, que perdeu filhos, e 3 amigos foram até ele, foram inclusive de uma outra cidade, foram até Jó consolá-lo. E começaram muito bem, ficaram ali ao lado de Jó, né, simplesmente junto dele. O problema é quando abriram a boca e começaram a falar, a questionar, etc. Aí é problemático, né, queridos? Não faça isso, cuidado com o que você diz. Porque a pessoa enlutada também, ela está sensível. Então, cuidado com o que você vai dizer, por favor. Não é um momento onde as pessoas cometem muitas gafes, né? Então, se a pessoa vier com muitas
Se aquela pessoa enlutada vier com perguntas, por quê? Por que que Deus permitiu? Por que logo com essa pessoa? Tantas pessoas más no mundo e foi morrer logo essa? Enfim, não entre na questão de responder isso, queridos, porque na verdade ali é mais o sofrimento, ela está desabafando. Deixe ela desabafar, abrace, chore com ela, né? Tenha compaixão. Se em outro momento essa pergunta ainda vier, é claro que a gente não tem resposta para tudo, né, queridos? A gente sabe que nós estamos num mundo que a morte virá. Então esse tipo de questionamento realmente não produz nada. Pelo contrário, a gente já sabe que neste mundo isso ocorre, tanto com bons como com maus, tanto com pessoas idosas como com pessoas muito novas. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas existe um trecho que é interessante, queridos, eu queria compartilhar com vocês. É Isaías 57, os dois versos primeiros, onde Deus diz: o justo perece, o justo morre, e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende, ninguém compreende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então, muitas vezes, que uma pessoa é tirada desta vida terrena e vai para a eternidade para ser poupado de algum tipo de mal. Então, queridos, vejam só o tamanho da nossa ignorância. A gente não conhece o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Aquela pessoa pode cair num vício de drogas, cair numa depressão ou destruir a própria vida caindo em algum tipo de pecado grave, etc. E muitas vezes, queridos, Deus sabe o que Ele faz. Muitas vezes Deus pode simplesmente decidir recolher essa pessoa para poupar de algum tipo de mal, de algum tipo de sofrimento que aquela pessoa diria para Deus: Senhor, eu não suporto, enfim. E Deus sabe, queridos, com quem Ele precisa fazer cada uma dessas coisas. E para esses justos, Ele pode recolher para poupá-los do mal. Lembrando que o segundo verso diz: aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então que a gente dê a Deus o benefício da dúvida, né? De que Ele é inocente, né? Não existe isso na nossa legislação, dá o benefício da dúvida. A pessoa é inocente enquanto não se prova o contrário. Então Deus, queridos, Ele sabe o que Ele está fazendo na vida de cada um. Não que eu estou dizendo que toda morte, não, às vezes é simplesmente faz parte do mundo mal. Algumas pessoas realmente vão, porque foi consequência de decisões, foi consequência do mover do mundo ao redor. Mas há momentos que Deus pode realizar isso sim. Agora, voltando ao tema da consolação, isso é um ministério, quer dizer, é uma atitude do coração que nós precisamos ter. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, Deus é o Deus de toda consolação, e Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem passando por alguma tribulação. Pela consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então Deus, que é o Deus da consolação, Ele te consola, Ele te fortalece, Ele te ajuda numa tribulação, mas para quê? Para que você console outra pessoa com a mesma consolação que você recebeu de Deus. Então aquilo que você recebeu, dê ao outro. Transmita esse amor que você recebeu de Deus. Transmita essa força que você recebeu de Deus. Se Ele te capacitou para enfrentar uma determinada luta e você conseguiu atravessar, fortaleça as outras, porque você sabe agora como é duro passar por isso. Você sabe como a gente precisa de um empurrão, de uma ajuda, de um ombro amigo. Então faça o mesmo pelo outro. Seja uma consolação para os outros. Ajude-as nas aflições, ajude-as nesses momentos de dor. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.